Alô, alô, galerinha da ciência, ciência da natureza. Nossa temática de hoje é as bactérias, reino Monera, o reino dos Moneras. Características, funções, nutrição, reprodução, importância econômica e ambiental das bactérias. Nós vamos ver na nossa videoaula. Reino Monera compreende seres microscópio, assim como os vírus. A diferença é que as bactérias têm organização celular, enquanto os vírus não têm. Os vírus são acelulares. Então, as bactérias são seres microscópio, e significa dizer que só consegue visualizar através do recurso tecnológico, do microscópio eletrônico. São seres unicelulares procariontes. Tem importância tanto para os organismos, ambiental, vegetal, como para o ambiente, e são decompositores. O reino Monera compreende as cianobactérias, chamadas também de algas azuis, e as bactérias. Além disso, temos as árqueas, que são encontradas em diversos ambientes. Muitos deles conseguem sobreviver em ambientes extremos, como pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás e oxigênio, as salinas, onde existe grande concentração de sal, e outras em poças de origem vulcânica, onde há temperatura muito alta. As árqueas são procariontes, assim como as bactérias, porém diferem delas. Então, o que são o reino Moneras? São organismos unicelulares, procarióticos ou procariontes, que apresentam a forma variável. Aqui nós temos uma célula bacteriana. A célula bacteriana apresenta, primeiro, a parede celular, reveste o corpo da bactéria com proteção, ou membrana celulósica. Em segundo, nós temos a membrana plasmática, para chegar no citoplasma, onde encontra material genético totalmente desorganizado aqui no citoplasma. O nucleóide com DNA e os ribossomos imersos no citoplasma. E temos ainda o flagelo. A única organela não membranosa que nós temos é o ribossomo nas bactérias. Classificação das bactérias quanto à sua forma. Elas podem ser cocos, formação de cocos, bacilos em forma de bacilo, vibriões em forma de vibra ou uma vírgula e espiroquetas. Características. Elas vivem isoladas ou em forma de colônias. Colônia quer dizer várias bactérias unidas entre si. Temos a Staphylococcus, só que as imagens dá para perceber que tem em forma de colônias. Streptococcus, que tem isolada. Depois temos uma dupla, Diplococcus e aqui Streptococcus. E ainda os Streptobacilos. Streptococcus e aqui Streptobacilos. Vivem isoladas ou em colônias. Habitam os mais variados ambientes que podemos imaginar. Encontra no ar, na água, encontrado em ambientes inóspitos, como falamos anteriormente das árqueas. Encontra em outros organismos. No nosso corpo, temos mais bactérias que a própria constituição de nossas células. Nosso corpo é formado e pode chegar até trilhões de células e as bactérias mais ainda. Podemos encontrar bactérias no estômago, no intestino delgado, formando aí a nossa flora intestinal. Em ambientes nobres, como vulcão, algas, as algas marinhas, água com bastante salinas, temperatura baixas, temperaturas aqui no vulcão altíssimas. Temos bactérias que conseguem sobreviver na presença do oxigênio
outras na ausência e umas que podem ter a presença do oxigênio ou não, chamadas bactérias aeróbicas facultativas. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que são autótrofos? São as bactérias que produzem seus próprios alimentos. Temos elas, propriamente bactérias, cianobactérias, que realizam seus alimentos através do processo de fotossíntese. Que, por exemplo, nós temos nódulos de bactérias, aqui ó, são bactérias, nas raízes de plantas leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, etc. Já as bactérias heterótrofas ou heterotróficas, elas são o quê? Decompositoras. Elas não produzem seu próprio alimento, elas decompõem. Elas vivem em associação com animais, inclusive nós humanos, e também com plantas leguminosas, como mostramos aqui nessa imagem. Quanto à reprodução, a maioria das bactérias reproduz assexuadamente, por bipartição. Eu tenho aqui uma célula bacteriana, onde o material genético dela vai duplicar, ocorrendo a duplicação. Depois que ocorre a duplicação do material, vai ocorrer o quê? A iniciação e da invaginação, ou seja, da divisão do citoplasma. Aqui o citoplasma iniciou, aqui já dividiu, já tem 2 células, e aqui as 2 células propriamente para sobreviver. Reproduz rápidas, encontrando as condições favoráveis à sua reprodução. Elas podem reproduzir, digamos, 20 minutos, fazer milhões de cópias. Apenas uma bactéria, né, consegue fazer várias cópias dentro de 20 minutos, encontrando ambiente favorável. Quanto à importância econômica, realiza processos químicos como produção de coalhada, produção do vinho, do vinagre, laticínios, como iogurtes, queijos. Aqui nós temos iogurte, tem presença aí, é essencial a presença das bactérias, chamadas bactérias inofensivas ao nosso organismo. Produção de vinho. Na biotecnologia, na produção de medicamentos e de vacinas. Temos vacinas também produzidas pelo próprio vírus. Sabemos que a vacina ela é produzida pelo vírus atenuados, enfraquecidos ou mortos. E ainda aqui, né, na produção através das bactérias. Produção de hormônios, no caso a insulina, um destaque. Na reciclagem de matéria também. Então, a importância na economia das bactérias. Temos agora as bactérias patogênicas. Ou seja, essas bactérias causadoras podem causar doenças causadas por bactérias, que vai ser combatida por os antibióticos. Bactérias patogênicas são as bactérias que causam doenças. E os antibióticos são medicamentos que combatem essas bactérias. Aqui nós temos a imagem do Alejandro Fleming, em 1881, nasceu e faleceu em 55. O descobridor, né, dos antibióticos, aqui mostrando as bactérias para combater essas enfermidades. Primeira doença causada por bactérias, vamos falar da pneumonias. Principais sintomas: tosse, febre, dificuldades respiratórias, cansaço. Como ocorre o contágio? Com doente, objetos contaminados. Então, contágio direto com doente e objetos contaminados. Veja aqui a imagem de um pulmão saudável e aqui a imagem da pessoa com a pneumonia. Coqueluche, tosse comprida. Se está vacinado, pode ocorrer o que? A prevenção da coqueluche, que a vacina é a prevenção. Principais sintomas: tosse frequente, intensa e vômitos. Para isso, tem na infância, né, as vacinas de prevenção contra essas doenças. Como ocorre o contágio? Com doentes
em locais fechados e objetos contaminados. A bactéria é a Bordetella pertussis, a causadora da coqueluche. E da pneumonia é o pneumococcus, o bacilo de Koch. Disenteria baciliar é a disenteria causada pela bactéria. Nós temos a disenteria amebiana ou amebias, que é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Mas essa é a baciliar, causada pela Shigella dizenterae. É uma bactéria causadora aí que causa a disenteria baciliar. É um bacilo. Com a ajuda de quê? Presente na moscas. Principais sintomas: diarreia com sangue, pus, vômito e febre. O contágio ocorre com água e alimentos contaminados. Temos que ter o maior cuidado com as moscas. Leptospirose. Principais sintomas: febre, olhos vermelhos, dores musculares, icterícia, pele amarelada, problemas de fígados e rim. O contágio ocorre com água contaminada, com a urina de animais, como rato. É que observemos o que? Um alagamento, e nesse alagamento, sabe que tem o que? A água pode estar, o rato presente nos lixos, urinar. Se tiver a bactéria presente na urina, a pessoa vai ser contaminada aí pela leptospirose. Botulismo. Bactéria a Clostridium botulinum, causador do botulismo. Você vai alimentar de um alimento industrializado que a tampa esteja estufada, não coma, mesmo tendo com a validade legal. Por quê? Pode ter a presença aí do botulismo. Principais sintomas: boca seca, visão dupla, vômito, diarreia, fraqueza progressiva. E o contágio ocorre aí com alimentos contaminados que você se alimentou. Para finalizar nossa videoaula, nós temos aí o quê? O antraz. Agora é só pegar e pronto. Idiota, aqui na imagem, né? Essa ironia, essa charge. Quais são os principais sintomas do antraz? Feridas, como estamos observando aqui na imagem, ó, na mão, no rosto ou na face. Diarreia severa, problemas respiratórios graves. E o contágio ocorre pela inalação de esporos, pele, alimentos contaminados. Então, a melhor prevenção aí de algumas doenças bacterianas tem a vacina, que a vacina faz o papel que de induzir nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos para o que? Combater os antígenos, que são corpos estranhos que penetram no nosso corpo. Ok? Até a nossa próxima videoaula.